dia, bem-vindas, queridas. Como vocês estão? Contem por aí. Carolina, Marina, Jaqueline, como vocês estão? Olá, eu estou bem, estou aqui trocando o meu cérebro do espanhol para o português, para entrar aqui à aula com vocês. Maravilha. Conta um pouco como você está, Carolina. Estou bem, estou muito contente. Aqui com a Marina, nós estamos começando a estudar juntas na Madiêutica, Escola da Argentina. Nós já temos 2 semanas estudando. Eu estou muito contente, muito feliz. Estudando muito, lendo, aprendendo sobre a parteria, história da parteria e anatomia. Estou muito Maravilha. contente. Ai, que bom, que bom. Fico feliz em saber. Está aproveitando muito esse momento, né, de aprendizado. É muita coisa para estudar, para conhecer, para aprender, é muito. Mas estou muito feliz. Maravilhoso. E você, Marina, como está? Oi, amadas, boa tarde. Esse Zoom super íntimo, assim, tô com minhas amigas aqui, a Jaque também super querida, e você, Nauli, sempre tão inspiradora. Eu tô bem, tô com um pouco de calor agora, que eu almocei, assim, meio rápido, e hoje também foi um dia um pouco mais cheio, meu companheiro torceu o tornozelo, e a gente teve que procurar um sistema de saúde, deixar a criança, aquelas coisas assim. E como a Carol estava falando, a gente está fazendo essa formação assim, o que para mim está sendo um certo desafio, apesar de que eu amo e estudo espanhol há muito tempo. Assim, ontem eu estava na aula e eu me senti super nervosa assim de estar falando em espanhol. Então eu já estou super estudando, convocando os amigos para conversar. E aí já estou com a cabeça meio em espanhol, então eu estou ao contrário, eu tô tipo mandando áudio para minha mãe nas partes em espanhol, mas aí vou participar do Zoom em espanhol também para poder estar com vocês, desbloqueando esse medo, né, essas questões assim. Mas tudo ótimo. Vocês assistiram aos últimos vídeos ou da placenta? Sim? Sim. Gostariam de comentar um pouco sobre esse vídeo? A Jaqueline ainda não... Sim, fala, Jaqueline. Eu tenho uma dúvida sobre o vídeo da placenta que eu assisti. Eu tô bem também. Eu acabei de perder um gatinho, eu tô com 7 filhotes de gatinho aqui em casa, tô ficando meio doida. E aí eu perdi um filhote pela casa, mas ele deve estar escondido em algum lugar. Eu abri a casa para limpar a casa e aí ficou faltando um, que eu tenho que contar eles, são muitos. E eu assisti os vídeos, eu achei muito... Eu gostei muito de ouvir, assim, a forma como você falou da placenta. A placenta é uma questão, assim, para mim, o deixar a placenta intacta, né, o cordão, não cortar o cordão até que a placenta saia, porque essa é uma prática que eu nunca vi acontecer, mesmo no hospital de referência do Sofia Feldman, que é onde eu assisto os partos aqui. Até hoje coincidiu de um parto só que eu atendi, de todos, assim, que coincidiu da placenta sair no tempo máximo, digamos assim, que eles esperam. Eu digo eles, não sei se são todas as enfermeiras obstétricas que seguem como um protocolo, mas a maioria delas eu vejo que elas esperam até meia hora, e aí mais do que isso não. Então, todos os partos, a maioria deles que eu assisti, teve uma dectação da placenta, né, de puxar ela para sair, e ela não saiu de forma espontânea mesmo, né, que seria isso, talvez, que me lembra um pouco do que a Marina já contou, que eu assisti ela contando sobre o parto dela, né, que a placenta saiu realmente naturalmente, assim, espontaneamente, ninguém puxou ela para sair. Então, eu nunca vi isso acontecer, e eu ouço muito, como doula, dentro dos hospitais, mesmo não sendo referência em parto humanizado, eu sempre ouvi essa história do clampeamento tardio estar associado à icterícia.
a ter mais chances do bebê ter icterícia. E isso para mim me parecia até meio estranho, assim, me soava meio estranho, assim, né? Por que teria problemas, né? Enfim, já que tem o parto de lótus, que nem cortar não corta em momento nenhum, né? Então, eu fiquei um pouco com essa dúvida, assim, a respeito da sua prática, dessa incidência da icterícia, de como que ela também é tratada de uma forma não hospitalizada, porque eu vejo muitos bebês sendo hospitalizados por conta da icterícia, e esse é um questionamento interno meu que eu carregava. Nunca fui estudar a fundo sobre a icterícia, sobre a necessidade da intervenção hospitalar, né, enfim. Mas isso acho que faz um pouco parte da cultura mesmo de terceirizar esse cuidado sempre, né? Então, assim, eu queria saber um pouco como que você lida com isso, saber sobre a incidência da icterícia, enfim, Tá. na prática. Tá, então vou falar sobre isso um pouco, porque é muito interessante. Isso é muito na teoria de que deixar o cordão intacto, né? Deixando passar o sangue do bebê até esvaziar o sangue, né? Até o bebê receber esse 25% de sangue a mais. É um mito, realmente, uma teoria que fala que o bebê vai ficar ictérico. Eu não vi, eu nunca, na minha vida inteira, nunca vi um bebê que precisasse ir para fazer uma fototerapia hospitalar, nem tratamento nenhum. A icterícia é fisiológica, né? Se for uma situação, né, que eu nunca vi, mas que o bebê ficou, né, amarelo no primeiro dia de nascer, claro que a gente ia levar, claro que a gente ia dar um tratamento, né, que provavelmente seria por uma incompatibilidade sanguínea, outro motivo, mas nossa, jamais eu vi um bebê ficar ictérico demais. E a minha prática, junto com a prática de muitas outras parteiras de quem eu aprendi, né, pessoas mentoras, pessoas com experiência que vêm de antes de mim, isso aí não existe. Não é uma causa de icterícia, não. Não é possível, por exemplo, se fosse 10% fica ictérico demais. Então vamos ver, não sei o que, mas não é uma questão. Não é uma questão assim, absolutamente. Então, eu acho que é mesmo um mito. Antes, talvez ainda falam os médicos que tem que deixar o bebê mais alto, porque se deixar mais baixo vai receber mais sangue. Outro mito. Isso também nada a ver, nada a ver. Né? Até porque a circulação sanguínea ela não vai depender da gravidade necessariamente, né? No sentido de o bebê ficou na cama ou fiquei no colo, porque né, o bombeio, né, que vai do cordão umbilical até o bebê vai ser o mesmo bombeio, né? Tem ali uma circulação vital, mas nem icterícia, nem precisar dar um tratamento fora de casa. Só o solzinho, a luz solar. E não é poucos partos, e não é só eu, é as minhas colegas todas e as minhas mentoras. Eu acho que aquele caso raro de uma incompatibilidade sanguínea que talvez precisa mesmo fazer até uma transfusão, né, de sangue, um tratamento real. Mas vai ser um mito. Quando eu falo mito, quer dizer o quê? Tem que procurar outros motivos para uma icterícia. Não ia ser por ter deixado o cordão ligado, não ia. Eu acho até curioso, inclusive, que, assim, em termos de incidência, os partos que eu acompanho, muitos bebês são internados e todos eles são clampeados antes da placenta nascer, assim. Claro que a gente não pode tomar só a nossa prática como referência das coisas, mas eu acho que isso é uma coisa que realmente sempre me despertou curiosidade. Nossa, por quê? Nem nos hospitais referências em parto normal, em parto natural, não se espera nascer a placenta. Sempre tem essa pressão de que a placenta nasça logo e nasça rápido, enfim. E aí, mas ótimo você ter falado. Obrigada. Imagina. Que outra pessoa está com pergunta? Ô, Joana, eu tenho uma pergunta para você.
a sua imagem parece muito boa qualidade e o fundo está desfocado. É uma câmera diferente? Não, é um fundo mesmo do Zoom que permite esconder na parte de trás. Olha, fica lindo. Parece uma imagem de qualidade ali. Que beleza. Eu, como costumo trabalhar muito com o Zoom, ponho assim esta imagem para ficar um bocadinho mais resguardado. Maravilha. Você está em Portugal? Sim, norte de Portugal. Norte de Portugal. Bem-vinda. Muito obrigada. Você e mais quem que não está no Brasil? A Carolina não está no Brasil. Mais alguém? As outras estamos no Brasil. Beleza. Quem mais que assistiu o vídeo da placenta e que gostaria de compartilhar algo? Eu gostaria de compartilhar que eu sempre me enriqueço muito com seus vídeos e eu achei muito sincrônico que quando a gente estava se preparando para o nosso parto, que foi só eu e meu companheiro aqui em casa, a gente falava muito sobre o corte do cordão, mas a gente não pensou muito na hora do corte do cordão. E quando aconteceu o nascimento mesmo, é aquela hora dourada, assim, aquela magia que a gente não ficou se preocupando em cortar o cordão. E aí, assim, quando eu vi que já tinham passado uns 22 minutos do nascimento, eu estava com a bebê no peito, assim, eu falei, eu pari tudo até agora, eu vou parir a placenta. Eu me levantei, assim, a placenta caiu no chão, no mesmo momento. E a gente não tinha feito o corte ainda do cordão. Então, eu fiquei assim, nossa, que incrível receber essas informações, e eu não acho que exista também o certo e o errado, assim, foi o que a gente acabou fazendo na hora, assim, a gente não ficou, não, vamos cortar o cordão logo, tipo, ninguém ficou pensando nessa aceleração dos processos, né, e sim na vida com plenitude, a entrega daqueles segundos, daqueles minutos, assim, tão preciosos. E aí acabou que a minha mãe chegou no mesmo minuto que a placenta nasceu, e aí ela foi falar do cordão, porque ela, com a prática de veterinária dela, sempre tinha essa coisa, né? E aí quando a gente cortou realmente o cordão, eu percebi que eu e a minha filha, a gente sentiu muito, assim, sabe? Ela chorou no minuto e eu senti uma coisa tão forte, assim, e estou trazendo isso para falar assim, o quanto é realmente um rito importante e quanto ele pode ser ritualizado mesmo, né? Que não existe realmente a pressa para esse momento. E eu achei muito lindo você falar, que eu até conversei assim, com o meu companheiro, que é super parteira também. Eu viu, a gente fez tudo certo, assim, que a gente não ficou se preocupando com esse corte. E outra coisa que eu queria trazer sobre o que a Jaque falou foi que eu vivi uma icterícia no meu nascimento, porque a minha mãe é O negativo e ela nem sabia que tinha feito uma transfusão. E aí a gente teve que ficar no hospital, eu e a minha irmã, que nasceu depois de mim. E eu percebo que a dor da separação, assim, ela é tão forte que a minha mãe estava assim, lavando janela, com o corpo super disposto depois de um parto normal, e os bebês no hospital, sabe? Isso eu acho que é uma coisa muito forte, realmente, de ser refletido, né? Do quanto realmente é necessário essa separação. Apesar de que hoje, assim, as mães podem ficar no hospital e tudo mais, mas não era a intenção da minha mãe de ficar lá todo o tempo. Ela ia mamar muitas vezes, mas, assim, essa separação sendo uma coisa bem forte, realmente. Absolutamente. Obrigada. Obrigada pela partilha. E parabéns pelo seu parto assistido por vocês. Que linda experiência, né? Que linda. Bem emocionante. Que idade que tem a tua filha agora? 1 ano e 4 meses. Bem recente. Recente. Você teve em algum momento do seu parto uma sensação de insegurança ou de dúvida? Alguma dúvida assim que deixasse você insegura? Não, na verdade não. Teve algum momento que eu refleti se eu estaria melhor no hospital, assim. Refleti,
será que eu estaria melhor em outro lugar? Ou será que eu gostaria de estar lá? Mas, assim, eu estava num processo de tira e coloca roupa, tira e coloca meia, e andando pela minha casa com muita intimidade, que eu fiquei, nossa, eu não estaria melhor em outro lugar, assim. Que eu sinto que foi um momento, assim, que eu parei para refletir se eu gostaria de estar em outro lugar, mas eu não senti medo, assim, não. Nem insegurança. O único momento que eu achei mais inseguro, assim, que foram alguns segundos, que agora também vendo o seu curso eu percebo que é normal, mas que a bebê nasceu muito silenciosa, assim. E o que eu fiz foi ver que o cordão ainda estava pulsando, toquei no cordão e ele estava bombardeando, e o pulso dela também estava ok, sabe? Então, assim, foram uns segundos que eu fiquei, nossa, eu escolhi isso, e eu não sabia se eu ia ter, tipo assim, umas técnicas de reanimação neonatal para fazer, tipo assim, foi um momento, foi uns segundos de insegurança, mas eu acho que não durou nem um minuto esse silêncio, assim, eu fiz essas 2 conferências e fiquei tranquila também, achei que se isso estava ok, eu acho que ela ia acordando aos poucos. E como você se prepararam, assim, ou como você, o que você fez para se sentir preparado para ter o bebê sem parteira, assim, profissional do parto? Assim, além da prática de estudo e física também, assim, de estar sempre praticando, eu fazia pilates, mas, assim, alongamentos, spinning babies, uma vida ativa, né, assim, no dia anterior do meu parto eu plantei milho, feijão, abóbora na chuva, eu lembro como foi bonito, assim. E aí, o que a gente firmou no final, assim, da gestação, porque tinha algumas pessoas que me falavam que era muito arriscado, e tal. E o que a gente decidiu era que a gente ia acreditar, assim, sabe? Que eu tinha uma pessoa bem forte também no meu lado, nessa opinião, assim, que era o meu companheiro. Então, a gente decidiu que a gente ia bancar isso, assim. Eu sempre falava para as pessoas, não, mas atravessar a rua é arriscado também. Então, assim, você não vai viver porque tem risco. E, assim, eu tinha feito alguns planos dele, eu estou a 5 minutos de um hospital, uma cidade. Então, assim, eu fiquei me perguntando realmente se eu estava tranquila nesse lugar, se eu queria sair dali. Como eu te falei, eu não estava. Mas eu acho que a preparação, assim, no final foi assim, não, a gente vai fazer isso, e se alguém perguntar e falar que é arriscado, a gente vai ficar firme, assim, seguros e confiantes nesse lugar, assim. E eu, um dia quero, acho que ter experiência de ter alguém mais, assim, assistindo e acompanhando mesmo, cuidando, né, esse cuidado, que eu acho que é muito bonito, mas eu sinto que na região onde eu estava não tinha isso, sabe? Não tinha acesso a isso, eu teria que contratar uma equipe de um outro lugar, estranhas. E eu até entrei em contato com uma senhora que é um pouco parteira aqui na cidade, que ela trabalha muitos anos na maternidade. E eu fui no dia anterior na casa dela, eu fui lá algumas vezes, e ela me falou que quem ia fazer meu parto era o meu companheiro, então eu estava meio tranquila mesmo. Linda. Eu tinha o número dela, mas eu também não senti de acordar ela, não. Eu falei, não, tá cedo, vou deixar ela dormindo. Que linda. Muito bom. Obrigada, amada, por compartilhar. Maravilhosa. E quem mais que gostaria de conversar sobre o vídeo da placenta? Pode falar, amada. Beatriz. Eu acompanhei um parto gemelar segunda passada, segunda agora fez uma semana, né? E foi o primeiro parto que eu acompanhei como doula de gêmeos. E desde o começo, eu faço o grupo com o casal e peço para eles colocarem uma foto que represente para eles a gestação, né? E aí ela colocou a foto de um carimbo de placenta com os 2 cordões, né? Formando um coração, assim. E a gente conversando e vendo como que seria esse parto, que ela faria no SUS, né? E primeira gestação. Então, algo bem desafiador, assim, deles bancarem, né? Um parto gemelar na primeira gestação. E desde o começo falaram que eram 2 placentas. 2 placentas, 2 bolsas, né? Que os bebês eram separados, assim.
E foi muito interessante que depois que nasceu, eu fiquei lá esperando, né? Deu tudo certo, ela conseguiu parir os dois. Os dois estavam cefálicos, foi assim, muito abençoado mesmo, tudo certinho. No hospital, né, Beatriz? Ou na No casa? No hospital. hospital. Foi no hospital. Ela dilatou muito rápido, muito rápido. Acho que deu 2 horas de trabalho de parto ativo, assim, foi bem rápido mesmo. Uhum. E aí eu fiquei lá esperando porque o marido ia sair para me entregar a placenta, que ela desde o começo me pediu para fazer o carimbo da placenta, né, que ela queria muito. Uhum. Aí eu peguei assim, falei, gente, mas só tem uma placenta aqui, era uma placenta grandinha, né? Falei, tá bom. Aí depois conversei, né, com eles, e aí o marido falou, não, mas ela me mostrou, é só uma placenta mesmo com os 2 cordões. Gente, a hora que eu abri, fiquei apaixonada nessa placenta. Nunca tinha visto placenta de gêmeos. Que coisa mais linda que é. E assim, do jeito que ela queria, o carimbo, né? Desde o começo ela firmou, assim, esse carimbo com 2 cordões, né? E aí eu fiquei me perguntando se realmente tem a possibilidade de ter uma placenta e 2 bolsas separadas, ou se nesse caso eles estavam mesmo na mesma bolsa. Tem como, sim. É muito comum ter 2 placentas com 2 bolsas nas que elas ficam grudadas. Sim, elas crescem e fica como se fosse uma. Os bebês são idênticos, os bebês dela? Ou não, né? São Eu não fraternos, sei dizer ainda. São 2 meninos, 2 mas meninos. não sei se são idênticos. Uhum. É. Eu imagino que as placentas poderiam ter feito esse contato, né, durante a gestação e ficou grudada. Mas vai saber. Eu estou agora aguardando também um parto de gêmeos e também diz que são separadas. Vamos ver, né? Vamos ver. Que linda. Muito bom. Enfim, comentários sobre o vídeo, algum detalhe sobre o vídeo que possa complementar ou que possa tirar alguma dúvida, fique à vontade, tá? Tem pessoas novas aqui no grupo que eu não tinha visto. Mariana e Ricardo, Angélica, bem-vindos. Gostariam de comentar? Juliana? Para alguém teve alguma novidade? Juliana, pode falar. Quer falar? Oi, Nauli, prazer estar aqui contigo. Prazer também. Eu sou uma parteira novata, bem novinha, estou aprendendo ainda, atendi alguns partos, tenho uma caminhada maior como doula, né? E eu tô amando todos os vídeos, me emociono bastante, assim. Até comentei lá no grupo outra vez que às vezes ao longo do tempo vai passando, na hora do parto, quando a gente vai assumindo essa responsabilidade, a gente começa a trancar um pouco a emoção, fica prestando atenção em tudo que está acontecendo, né? E os teus vídeos, eles me trouxeram essa emoção novamente, assim, daquela contemplação e a gente que vai atendendo precisa estar sempre afinando essa sensibilidade, né? Para atender bem as pessoas. E amei o vídeo da placenta, eu gosto muito de mostrar a placenta, de falar sobre a placenta para as mulheres, para os casais, né? Eu até fico assim meio chateada quando às vezes eu falo tudo e aí o pessoal nem dá bola para a placenta e deixam lá no hospital mesmo, quando é parto hospitalar, e nem dá muita bola assim, mas é deles, né? Também não procuro não me envolver muito. Mas eu tenho uma dúvida que eu anotei sobre aquela pomada que tu ensina a fazer, se dá para a gente colocar a tintura da placenta na mistura dela, a medicina que a gente prepara com álcool e ervas. Sim, dá para fazer. Dá para fazer, com certeza. Porque aí ficaria, se você coloca tintura, ficaria assim uma quantidade, né, assim energética da placenta
Daria também para fazer, colocar a placenta, um pedaço de placenta dentro do óleo e deixar ali macerando, macerando, né, com o calor do óleo. Também daria para fazer. Uhum. A placenta fresca daí, né? Uhum. Sim, sim. Tá. Tem a possibilidade de usar também a própria medicina na pomada pronta já, misturar ela um pouquinho. Uhum. Sim. Tá. E também daria para colocar na pomada o pó da placenta desidratada também. Então, daria para usar, né, de maneiras diferentes. Sim, tá bom? Eu tenho uma dúvida também, né? Porque eu não uso ocitocina no parto, eu não tenho comigo ainda, né? Porque a minha prática ela é empírica, eu não tenho formação em enfermagem, as coisas, né? Mas eu estou começando a cogitar a possibilidade de ter isso na minha bolsa, né? Para alguma situação. Uhum. Aí eu pergunto, né, assim, poderia usar assim de forma de só se eu achar necessário, claro, né? Não precisa ser de uma maneira profilática, assim, o uso Não. da ocitocina. Não, Como tu vê profilático não. isso? Profilático eu acho que não precisa, né? Até porque a maioria dos partos não vai ter necessidade. Eu vou estar fazendo, não demorou muito, eu vou fazer um vídeo sobre a hemorragia do parto, então tem também toda a parte da digitação da placenta e dos cuidados para prevenção e tratamento de hemorragia. Então, tá para vir, né? Você aprendeu com alguém algumas técnicas, ou você começou só a acompanhar parto? Ou tem uma mentora ou pessoas que ensinam? Então, eu tenho algumas mentoras, assim. Eu tive o acompanhamento com a Sueli Carvalho, fiz a formação. Aí fui acompanhada também pela Eliane Shelley, a Nani, que tu deve conhecer. Isso. Que eu acompanhei ela como aprendiz e assistente há alguns anos. Né? Então, tenho também uma outra aluna tua, Luana, que é minha amiga, que a gente troca muito, a gente troca muita informação e trabalho. Então, na verdade, eu participo de uma rede, assim, várias parteiras. Na tradição. A Sueli Carvalho, ela não indica, a Sueli, o uso da ocitocina no parto, é isso? Na verdade, eu tive essa formação, né? Mas eu não, como é que eu posso dizer, eu não sigo, assim, o que é a determinação da escola, né? Eu não faço parte desse grupo mais, assim, no sentido de seguir essas condutas, né? A princípio, não. Na nossa formação, não. A gente aprendeu outras formas de manejo em relação a isso, certo? Mas eu, Juliana, na minha caminhada, no meu aprendizado, começo a sentir vontade de colocar mais elementos na minha prática, né? De forma de trazer mais segurança para o parto, de poder ter aquele recurso quando necessário, nesse sentido. Sim. Mas eu, na verdade, estou expandindo assim a minha forma de atuação para ser melhor, né? Sim, sim, nunca terminamos de aprender, com certeza. Já estaria avisando. Mas eu vou assistir. Pode falar. Mas eu vou assistir, então, as próximas aulas que tu vai fazer. E daí, só para complementar, minha assinatura deve estar terminando, eu vou receber um e-mail para poder renovar, né? Isso. A assinatura. Sim, já deve ser nesses dias, né, filha? Vão receber um e-mail para renovar nesses dias? Sim, vai ser. Começo de abril? Comecinho de abril, às vezes estava antes, mas bem... Tá. Entre agora e os primeiros dias de abril, né? Para
não deixar encerrar as inscrições, tá bom? Maravilha, obrigada, Juliana. Quem mais que gostaria de comentar? Pode falar. Oli, tudo bom? Muito prazer estar aqui com vocês, tantas mulheres incríveis. Eu sou professora de yoga para o parto, recente. Na verdade, toda a minha formação assim, para o parto é muito recente, né? Eu sou doula também eu despertei para tudo isso muito pouco antes de começar essa coisa da pandemia, né? Então, acabei ficando mais com bastante conhecimento, mas mais isolada, né? Então, eu fiz muito atendimento online, enfim, estou fazendo ainda, né? As aulas todas de yoga para o parto online e tal. E aí, sobre a placenta, eu tenho uma possibilidade, né, que a minha professora, que desenvolveu o método do yoga para o parto, ela é parteira. E ela tem percebido, né, que as placentas das alunas dela, porque ela dá aula também de yoga para o parto, mas ela também é parteira de pessoas que não fizeram yoga para o parto. Então, ela tem percebido que as placentas das mulheres que fizeram essa preparação, porque são 2 aulas por semana, então ela está sempre, né, colocando a mulher nesse universo, falando muito da importância da placenta e de todas as práticas, né, que envolvem o parto, enfim. Ela tem percebido que as placentas são maiores. E aí, depois eu fiquei, no finalzinho do vídeo, que são várias, né? São várias filmes de várias placentas muito diferentes, né? É muito impressionante ver como elas são completamente diferentes. E aí, assim, existe assim, isso é muito não científico ainda, né? Mas elas até querem estudar mesmo, levar para a área acadêmica mesmo, essa pesquisa de por que será que as placentas são maiores, né? Das mulheres que fazem essa preparação mais intensa para o parto. Não sei como que bate isso, o que você acha sobre isso? Olha, eu não tinha ouvido uma observação dessa, mas não me surpreenderia, porque o yoga, né, especialmente quem faz yoga de maneira regular, disciplinada, também tem uma respiração profunda, né? É uma dinâmica de respiração, de aumentar a capacidade pulmonar, né? Então, eu sei que tudo que é um exercício, um aumento, né, nessa circulação vai ter um benefício para a placenta. Então, eu não sou muito dada a chegar a conclusões assim só por uma experiência ou outra, né? Então, eu não iria assim anunciando para o mundo que esse é um fato. Mas eu também não descartaria a observação dela no nível pessoal e eu imaginaria que é por isso, né? Pela respiração profunda das mulheres que engajam na prática do yoga. Imagino que é isso. Mas... outra dúvida que eu tenho, dúvida não, na verdade, veio muito nessa fala da Juliana, porque, né, como eu sou muito, muito, muito iniciante ainda, e assim, sou doula, né, e eu fico observando essa coisa de como... Enfim, teve uma discussão recentemente sobre mulheres que fazem enfermagem ou obstetrícia, né? E aí meio que não acolhem ou não respeitam a parteria tradicional, né? E o quem pode ser chamada de parteira, quem pode ser chamada de enfermeira, e todas essas nomenclaturas, né, que vão se dando, enfim,
que eu acho que, na minha opinião, né, a gente devia se unir mais do que se separar tanto, né? E pensando muito nisso, porque aí, enfim, tem uma fala assim, mas que as mulheres vão e fazem uma faculdade e não se sentem seguras, por exemplo, para ir atender um parto, mesmo com tanto conhecimento técnico, enquanto outras mulheres têm um conhecimento muito mais empírico e tem mais essa conexão, né, de ter coragem de ir lá e fazer, enfim. E eu fico assim, pensando como que faz, como que entra, né, nesse universo, como que você consegue passar essa barreira de adquirir conhecimento, mas adquirir experiência e ter coragem de ir lá e fazer, porque eu fico pensando que essa pergunta que você fez para a Juliana, ela bate muito em mim, assim, quem são suas mentoras, né? Quem são as pessoas que estão ali te respaldando para você ter essa vivência de encarar e estar, né, com a responsabilidade frente a um parto, né? Eu fico imaginando quais são as possibilidades de se tornar essa pessoa, de chegar nesse lugar, né? Que eu vejo um caminho muito grande. Eu vejo uma entidade, né? Eu vejo uma parteira como uma entidade espiritual muito forte, né? E quais são os caminhos? Essa é a minha questão. Assim, quais são esses caminhos que podem levar uma pessoa a chegar nesse lugar de ser parteira, né? Eu imagino que tem vários, né? E como que faz para a gente... Tem muitos caminhos. Cada parteira tem seu próprio caminho, na verdade, né? A menos que seja uma formação oficial, né? Escolástica, se acadêmica, mas, em geral, a parteira que não é formada no sistema médico vai ter cada uma a sua caminhada. Aí você tem que procurar parteiras que você admire, que respeite, que possam te acolher para te convidar, para você assistir, para ajudar, colaborar nos partos, e aos poucos é um aprendizado que demora mais anos, né? Demora mais tempo, porque é uma prática que normalmente não vai ter 30 partos por mês, não vai ter uma quantidade assim grande. E para a gente poder concluir qualquer coisa, a gente tem que ter experiências, né? Inclusive, não dá para concluir nada se você só viu 10 partos, né? Mas é uma questão pessoal de você procurar esse caminho e tem parteiras que acham que é um pouco difícil, porque não tem muitas parteiras aceitando aprendizes, mas é uma questão de persistência, perseverança e procurar. Não existe uma guia, assim, um caminho só. Então, se esse é o seu chamado, você tem que correr atrás, né? Sim. Carolina, eu posso falar uma coisa? Pode falar. Quem que vai falar? Eu só queria complementar uma coisa, né? Juliana. Isso que ela falou, assim, que na verdade eu tive essas mentoras, mas não tem ninguém que me respalde, né? Eu assumo a responsabilidade de ser parteira, né? E assim, o caminho ele aconteceu muito naturalmente e veio da minha experiência do meu parto, na minha maternidade e depois tudo que veio com isso, a curiosidade, o interesse, e as coisas foram sucedendo de uma forma espontânea, né, essas oportunidades. E assim, quem determinou mesmo que eu fosse parteira foram os bebês que escolheram nascer comigo. Que aí eu já estava no caminho, estava com medo de assumir, e daí na experiência começou a nascer os bebês espontaneamente, sem um planejamento, né? O planejamento era o parto hospitalar ou outra parteira chegar, e não chegou, e aí então foi um empurrão, assim. E aí eu decidi que todas as mulheres que me procurassem, se fosse possível, né? Eu aceitaria o convite de acompanhar o parto. Daí, assim, resumindo,
para dizer um pouco mais dessa minha experiência para ti, Mariana. E também vai ter pessoas que precisam de mais experiências, mais segurança para se jogar e começar a acompanhar. E vai ter outras que se sentem prontas antes. E como a Juliana falou, a responsabilidade dos partos é nossa. Não existe aquela parteira que, porque foi a minha mentora, vai se responsabilizar pelo meu trabalho, né? Então, você tem que se sentir segura e se preparar o melhor possível para ter essa segurança, né? E sempre falar para as mulheres a verdade. Esse é o meu primeiro parto, eu nunca acompanhei parto, né? Não pode inventar que já é parteira ou que tem experiência que não tem. É um caminho de muita honestidade e de parceria com as mulheres. Elas têm que querer você, né? De parteira ou presente no parto delas também, né? É uma grande honra, né? Acompanhar. Tá bom? Quem mais que gostaria de falar? Carolina? E depois a Mariana? Pode ser. Eu fiquei com uma dúvida, falando um pouco dos gêmeos que a Beatriz falou agora. Eu lembrei de um Zoom em espanhol que uma parteira mexicana falou de uma experiência muito triste, onde um dos gêmeos morreu. E você falou que foi porque o cordão não foi nem clampado, nem cortado a tempo, e esse gêmeo ficou com o sangue do outro. Então, eu aí fiquei com uma dúvida, porque a ideia é deixar o cordão até a placenta sair, até o sangue sair completo, mas se é um parto de gêmeos, a indicação vai ser, então, cortar ou tem alguma indicação específica? Então, normalmente, se tiver dúvida, se os bebês estão vinculados pela mesma placenta, a indicação é pinçar o cordão e cortar, para prevenir essa exsinguação, né, que tira o sangue do gêmeo que ainda está dentro. Mas se, por exemplo, acontece como aconteceu com a mulher da Beatriz, ao começo eram 2 placentas diferentes, mas depois foi só uma, porque ela colou. Então, aí o melhor é deixar só um momento e depois pinçar e cortar? Olha, a princípio, a gente não sabe, assim, não pode ter certeza, né? A natureza é muito surpreendente. Então, a gente pode achar que não vai ter efeito e talvez as placentas cresceu algumas artérias, a gente nunca vai saber. Então, se o bebê está super bem, o primeiro gêmeo está super bem, respirando muito bem, e você tiver dúvida, acho que vale a pena não riscar, né? Mas essa é a minha opinião. Se tivesse, talvez se eu fosse uma parteira que já acompanhou 50 partos gemelares, eu teria mais experiência e eu falaria outra coisa. Mas é isso que eu faria, né? Eu teria muito, sabe, uma coisa meio que de respeito pelos mistérios das placentas, porque você não vai saber se eles vão se unir de alguma maneira que você nunca foi ler no livro, mas aconteceu. Então, se não vai danificar muito o neném, pensar um pouco antes, pelo menos garantia, dá uma garantia para o segundo gêmeo, né? E eu acho que o risco pode ser a balança dos riscos pode valer a pena fazer isso. Obrigada. Eu queria também falar uma coisa, e é uma experiência que eu tive com uma mulher. Eu fazia também há tempo a medicina placentária, e aquela mulher, ela teve o parto por cesariana. Então, ela não estava bem assim para fazer naquele momento a medicina, mas para fazer depois. Então, eu levei a placenta para minha casa, deixei no refrigerador, e depois eu levei para o refrigerador da casa dela, quando foi para a visita. Mas, uma semana depois, a menina, a neném,
começou com um resfriado. Então, eu falei para ela para saber se a placenta estava no congelador ou no refrigerador. E ela falou, está no congelador. Então, eu disse para ela, deixa a placenta no refrigerador por um dia só, e olha o que acontece com a menina. E a menina deixou de ter, parou o resfriado. É incrível. Uma semana depois, é mágico para mim. Uma conexão, né, muito grande, além do que a gente possa imaginar. Realmente, a gente não sabe de muito. Não sabemos das conexões energéticas entre as coisas. Já na física quântica, já está comprovado que todo tem uma relação. Todo está relacionado, mesmo sem encostar, mesmo sem tocar, tem uma relação energética entre tudo. Então, não me surpreende. Eu lembrei disso por um livro que eu estava lendo naquela época e eu vou compartilhar para vocês aqui, se vocês puderem ver. Está em espanhol, mas é uma parteira da Indonésia. É a Robin Lim. Que se chama Robin Lim, sim, e é muito lindo, é um livro maravilhoso, eu recomendo muito. Sim, é muito lindo. A Robin Lim é uma parteira muito, muito especial. Eu conheci ela na Indonésia, a gente ficou assim bem amiga. Ela é muito, muito guerreira, maravilhosa. Então, tá, Mariana, você queria comentar algo? Boa tarde. Tá dando para ouvir, gente? Bem? Tá. Antes, acho que é importante meu esposo se apresentar. Eu estava no encontro passado já, ele também estava, só que ele estava ao lado, né? E aí hoje ele se sentiu mais confortável de estar junto aqui no vídeo, justamente porque a gente não vê nenhum homem estudando parteria ou tentando entender um pouco disso e tudo mais, né? Acho que é importante, então, ele se apresentar e depois eu faço algumas perguntas, né? E a gente conta um pouquinho. Tá bom. Abundante tarde a todas, tudo bem? Tudo bem, obrigada. Bom, eu sou o Ricardo, sou esposo da Mari, pai da Flora, aqui. Que está aqui dentro. 35 semanas. E desde a aula passada eu estava participando, só que eu estava em off, né? E eu já venho buscando conhecer mais a partir desde quando eu comecei a estudar constelação familiar sistêmica, e aí eu falei assim, gente, eu acho que eu preciso entender algumas coisas a mais. Uma das coisas é o feminino. E aí foi quando ficamos grávidos e falei assim, gente, veio a Flora, é feminina, eu preciso entender melhor sobre isso. E entender a fisiologia do parto, a fisiologia do corpo, né? Todo esse processo. E eu falei assim, amor, então, já que eu tenho que fazer isso, deixa eu buscar. E aí eu já faço alguns outros cursos, eu já faço alguns outros estudos. E a Mari falou, Ricardo, olha esse aqui para a gente também. Eu falei assim, nossa, vamos lá. E aí, semana passada, outra vez, eu fiquei um pouco mais receioso, né? Porque, às vezes, ainda é um pouco difícil ver o homem participar de alguns assuntos, né? E, então, eu falei assim, não, eu estou disponível para isso. E aí, até foi eu que fiz a inscrição no curso, né? E eu falei assim, amor, então vamos lá, já que eu me dispus, então vamos aprofundar. E aí a gente está aí, nessa busca. Eu vim com doulagem já há um tempo, né, que me formei. E aí o Ricardo passou a estudar também, porque na verdade a gente trabalha com língua de sinais, e aí a gente teve uma última turma anterior que eram doulas, né, para justamente incluir as mulheres, os homens surdos, as famílias surdas que não são acompanhadas e assistidas, né, nesse processo todo. Eu venho estudando parteria, junto com um grupo de mulheres, assim, de um jeito bem autônomo, né, e muitas vinculadas ali a parteria de tradição, né. Enfim, então estamos nós aí grávidos, estudando e buscando, e ao mesmo tempo algo importante que o Ricardo não trouxe, ele também
tentando, de algum modo, incluir mais homens nesse processo, que é como a gente fala, né? O nosso parto, que vai ser um parto domiciliar, o plano A somos nós aqui, né? E aí, se não tiver ninguém, estamos nós aqui, né? Disponíveis, preparados, e ele conectado também com todo esse processo. E, ao mesmo tempo, a gente se curando, masculino e feminino, nisso tudo. Então, aí, só para a gente se apresentar e ficar algo mais confortável, né? Eu fiquei com... Percebemos. Eu fiquei com algumas perguntas específicas sobre a placenta, né, sobre esse último vídeo, mas outras perguntas que não estão vinculadas diretamente a esse vídeo, e aí talvez você possa trazer alguma luz. Fiquei curiosa, assim, eu vi numa live, uma pessoa trouxe uma pergunta de: será que a gente considera a hora que o bebê nasceu quando o bebê nasceu, ou depois que a placenta, né? Então, teve dectação depois que a placenta, né? Enfim, e isso me tocou muito profundamente, que eu até brinquei com o Ricardo, falei assim, para a gente que gosta de astrologia, né? Faz toda a diferença, 20, 30 minutos, 1 hora, né? Dentro do mapa natal, por exemplo. Até mesmo honrar tudo esse órgão, né? Que está junto com a bebê desde sempre, né? Assim. Então, essa é uma primeira pergunta. A outra é como avaliar a saúde da placenta para as medicinas, né? Eu comecei a querer estudar um pouquinho mais a medicina da placenta com a intenção de fazer, né, algumas medicinas, né, e ainda não tinha muita clareza de como iria seguir. Talvez estava indo muito mais para ofertar a terra e tudo mais, né? E aí essa pergunta está vinculada até por uma condição que eu tive praticamente em quase toda a gestação, que depois vem a outra também vinculada e outras assim. Deixa eu responder uma por uma, talvez melhor, né? Pode, porque aí elas estão tudo meio casadas. Sim, mas melhor assim aos poucos, senão vai ficar... Sobre a hora do nascimento, normalmente é quando o neném nasce, né? Mas você sempre pode, né, como a gente faz, anotar quando que nasceu o neném e também quando, né, que nasce a placenta. Você pode deixar anotado e em algum momento, quando você quiser, se você quiser fazer, pode fazer a astrologia da placenta, né? Também pode fazer a carta astrológica da placenta, mas o momento do nascimento do bebê é o que marca o bebê. Mas não quer dizer que não seja interessante ou que não tenha uma conexão, né? Uma coisa com a outra, porque a placenta é do bebê, né? No caso da sua bebê. E a outra pergunta que você falou foi sobre as medicinas, né? Normalmente, a placenta, mesmo antes de você falar da sua condição, né? A placenta, ela já mora dentro de você, já é parte do bebê, parte da mãe. Então, tudo que o bebê tiver, já é parte sua. Então, se você tiver Covid, por exemplo, aí pode ser que realmente não seja uma boa ideia preparar medicinas da placenta até não ter garantia que o vírus já morreu, né? Que já não tem mais vírus. Quando a mulher tem parto com anestesia, né, com analgesia que fica, são remédios que ficam na placenta, vai depender um pouquinho do momento quando foi administrada essa medicina, né, esse remédio, e calcular se ainda está na placenta ou se deu tempo para a mulher se desintoxicar e não estar mais no efeito, né? Mas, geralmente, eu tenho assim um pé atrás de querer usar a medicina da placenta quando a mulher está com muito remédio, né? Com antibiótico, com muita ocitocina, com anestesia, com epidural, tudo isso que fica na placenta, até porque você vai trazer também essa energia para o remédio, mas vai ter mulheres que vão falar, tudo bem, a gente vai usar a placenta como fitoterapia, por exemplo, né? E vai ter quem usa como homeopatia, quem vai desidratar e usar em cápsulas.
E eu acho que isso aí vai muito do gosto da pessoa, né? Porque tem gente que acredita na questão energética mais do que as substâncias moleculares, né? Do que está guardado na placenta. Então, eu acho que não vai ter uma resposta só, a menos que você perguntar para alguém que gosta de ter uma resposta, né, única. E se for uma questão de uma patologia sua, né, por exemplo, se é diabética ou se é uma filia, se tem alguma outra coisa que já é orgânica, né, faz parte do seu equilíbrio tanto hormonal como químico, né, do seu corpo, eu acho que aí não tem problema. Mas pode continuar falando para a gente ouvir o que você estava trazendo em questão da sua doença ou da sua condição. Não é uma condição literalmente sanguínea, né? Foram crises recorrentes da candidíase, né? Uhum. E que é algo que eu até, quando eu estava vendo sobre o vídeo da massagem do períneo, foi uma das coisas que surgiu para mim como pergunta, né? De como que então eu passo a me cuidar, porque eu venho cuidando de modo natural, mas com essa recorrência, né? Como cuidar nesse momento também. Então, tinha essa preocupação de toda a passagem da bebê, né, da própria placenta, né, enfim. Mas aí depois, como cuidar para que eu esteja, não tenha, fazer a massagem perineal, mas ao mesmo tempo cuidar da lubrificação do meu canal, né, caso eu esteja em crise durante esse momento. Mas a sua resposta já foi me contando que em relação à candidíase não é algo que eu preciso me preocupar em relação à medicina da placenta. Fui sentindo, quando foi falando, eu fui sentindo isso, sabe? Mas aí acho que você poderia cuidar bastante da sua candidíase para não ter quando estiver acontecendo o parto, né? Eu não sei o que você tem feito, mas tem um remédio que é muito bom já para essa altura da gestação, muito, muito efetivo, que é cápsulas de ácido bórico. Você compra o ácido bórico em cristal, né? Como se fosse um pó branco, parece um açúcar, um sal, e você coloca nas cápsulas vazias, né? Compra cápsulas veganas, vazias, grandes, enche com um colherzinho, fecha e coloca intravaginal. Pode colocar 2 cápsulas juntas, 2 vezes por dia, de manhã e de noite. E geralmente, depois de uns poucos dias, a candidíase vai realmente super embora. Muitas mulheres que tiveram por muitos anos e até a gestação toda, conseguem zerar a candidíase com o ácido bórico. Tá? Amores, eu queria que a gente meio que leve a sessão mais para um final, porque já estamos aqui há 1 hora, tá? E eu não vou poder ficar muito mais tempo. Então, vamos ir levando para um fechamento. E eu queria só saber se você tem mais uma pergunta, se bem pontual, Mariana, ou a gente vai levando para fechar. Pode falar. Acho que a Angélica tinha uma pergunta também, mas teve um vídeo que eu vou chamar de senhora, comentou sobre a lubrificação no parto na água, só citou que precisa ter um cuidado maior lubrificação, mas depois eu não encontrei nada que falasse sobre como fazer essa lubrificação e cuidar dessa lubrificação. Vai ver o vídeo que é de remédios naturais, né? Aí eu dou uma receita de como fazer uma pomadinha, o que eu uso para lubrificar durante o parto. E é muito maravilhoso para parto na água. Não é tão leve como um azeite, um óleo, né, de coco que flutua na água. É mais grosso, aí você consegue colocar e fica lubrificando bem melhor. Então, vai procurar esse videozinho que você vai achar ele nos meses anteriores, né? Eu acho que foi bem perto, acho que maio, junho do ano passado, tá? Em breve, eu vou já deixar claro para vocês, tanto quem acabou de entrar, como quem já está acompanhando durante esse ano, a gente
vai fazer uma migração, uma transição desse site nosso, da plataforma, e vai virar um centro de referência de aprendizado. Ou seja, que cada um dos vídeos que a gente fez, a gente vai deixar em categorias, todos eles acessíveis por categoria. Aí, quando você for clicar, por exemplo, distócia de ombro, você vai poder abrir o vídeo e ali embaixo vai ter cada manobra, em que minuto que você vai achar qual manobra, em que minuto fala do quê. Aí vai ser muito rápido, você está em um parto, ou em qualquer momento, acessar a essa informação e ir direto para esse minuto desse vídeo específico. Então, está virando mais um centro de referência para a arte do parto. Então, quem já participou desse primeiro ano inteiro, vai ter, né? A gente está colocando também para cada vídeo um testezinho, né? Um testezinho que vocês vão responder, que não é uma coisa muito complicada, mas é para ajudar, inclusive ajuda como uma guia de estudo. Vai ter uma apostila, vai ter uma guia de estudo em formato de teste, vocês podem fazer o teste às vezes que precisar, só para limpar um pouco assim, esclarecer os pontos. Tem que olhar esse detalhe. Preciso olhar para esse outro detalhe. Aí, quando terminou de fazer todos os vídeos, quem participou do ano inteiro vai ganhar o certificado para o conteúdo que a gente colocou para esse primeiro ano. Quem continua para os próximos anos, porque como a gente vai continuar produzindo material, vai ter novos vídeos, novos materiais que vão entrar dentro das categorias. Então, o centro de referência e aprendizado vai só aumentando, mas sempre com a possibilidade de acessar cada um dos vídeos. E isso que a gente está trabalhando assim, bem forte para dar... A gente quer lançar no dia 1º de abril, já para vocês poderem entrar nas categorias todas. Então, não é que não vai ser mais um curso online, né, da arte do parto, mas como vai ser recorrente e não tem nunca um fim, assim como o meu aprendizado também não tem fim, vai ser uma questão de se manter. Quem quiser manter acesso a essas referências e ao estudo vai poder continuar. Aí cada ano vai ter um certificado novo para os materiais de cada ano, tá? Isso eu falo porque, Mariana e Ricardo, a partir do 1º de abril, vocês também vão poder acessar por categoria e por minutos para sanar dúvidas, né? Manobra para encaixar um bebê, por exemplo, se estiver no parto, se o neném não está encaixando, ou se está nos puxos, não consegue fazer o neném nascer, vai direto procurar o que ajudar para o bebê encaixar, que manobras pode usar, que posições, por exemplo. Então, vai ser, acho que, bem legal. A gente está bem emocionado, né, com essa mudança para que seja muito mais fácil, né, o aprendizado. É muito material, é muito conteúdo em cada vídeo, então, só se ficar bem assim, organizado que a gente consegue chegar nele, né? Senão vocês mesmos, assim, que vídeo que era de agosto, mas que parte que era? Aí dá uma preguiça, uma falta de tempo, né? Para a gente conseguir chegar e voltar a ter o conteúdo. Então, essa é a notícia para vocês, tá? E é isso. Vai poder... Eu acho que vai poder enriquecer mais o nosso dia a dia, porque como parteiras ou como mulheres, a gente tem uma vida bem cheia, né? Não dá sempre para poder estudar tudo e fazer as anotações, lembrar aonde ficou. A gente está tendo que se organizar, inclusive dentro do mundo virtual, né? Fazendo um clique e já tem ali a informação. Jimena, você queria falar alguma coisa? Sí, hola. Voy a tentar falar em português, não sei se consigo. Eu tenho uma pergunta sobre o vídeo do distócia de ombro y bueno, voy en español porque si no me generó como mucha como presión esto del tiempo, ¿no? Como de introducir el tiempo en ese momento así. Y algo que me gustaría profundizar bastante sería en la noción de la coronación lenta.
porque los otros signos me parece mucho más claro de reconocer, pero como me quedó ahí esa duda de qué es o cómo reconocer más una coronación lenta, a ver si podías como profundizar un poquito ahí. Gracias. Sim. Quando o bebê está nascendo bem devagar, é muito comum bebês nascerem devagarinho, né? Isso aí não tem nada de errado, é bem tranquilo, não tem que ficar ali com pressa, né? Inclusive porque a gente ouve o coração, o bebê está bem, dá o seu tempo. Mas também quando já começa a aparecer um tanto assim de cabeça, né? Por exemplo, um tantinho assim, e continua muito devagar, e continua até coroar muito, muito devagar, você já tem que ficar pensando, talvez tem o cordão que está enrolado, bem apertado, que está levando o bebê para trás, talvez tem o ombro que está travando. Então, é só um sinal para você ficar com a antena um pouco mais atenta. Não quer dizer que você tem que entrar numa não, tem que nascer rápido. Não. É mais uma atenção para, caso que o bebê tiver distócia, você não fique com a cabeça do bebê para fora sem fazer nada infinitamente, porque se quando você começar a tentar resolver a distócia, você já perdeu 3, 4 minutos, e for uma distócia grave, aí o tempo realmente vai ser bem significativo. Então, é só uma indicação para ficar antenada, tá? Tá, maravilha. Então, tá. Dá para a gente dar esse fechamento para o grupo? Parece que passou rápido essa hora, né? Mas acho que é importante também a gente, se quiserem entrar no Facebook, no nosso fórum, né, a gente pode também continuar ali colocando algumas questões. As outras parteiras, né, dos outros países, né, tem sempre algum comentário interessante também para nutrir, né, as informações, enfim. As nossas conversas, elas são contínuas, né? Inclusive, pode voltar a trazer algumas questões para o próximo Zoom. E se tiver alguém que está assim, nossa, eu não posso terminar essa sessão sem perguntar X, né, questão, pode perguntar agora e depois a gente fecha. Tem alguém, assim, com uma pergunta muito ardente? Não? Tá tranquilo? Tá bom, então, amores, vão anotando as suas perguntas de qualquer maneira, né, para a próxima vez, aí a gente pode, inclusive, fazer um Zoom, assim, bem dinâmico na próxima vez, tá? Assim, para pegar, como diria, assim, pegar o conteúdo, assim, bem intensamente. Então, é isso, amores, bem-vindas, bem-vindo, né, Ricardo, ao grupo, e a gente vai continuar ligados. Fiquem ali ligados, né? Eu estou colocando nessa semana bastante informação sobre o reboço, teve ali uma polêmica sobre, né, a questão da apropriação cultural, tem todo um negócio ali andando que não é assim tão claro nem tão bacana como parece. Então, o grupo grande de parteiras mexicanas estamos tentando defender que o reboço possa continuar sendo parte do aprendizado da parteria mundial, porque teve ali essa petição que queria restringir, inclusive falando que só parteira indígena pode ensinar, só que as próprias mulheres que colocaram a petição, elas não são indígenas e também não são parteiras. E, ao mesmo tempo, estão promovendo os cursos de reboço delas. Então, não tá muito limpo, não. Está assim, bem disfarçado, né, o negócio da apropriação cultural. E a gente, no México, assim, está fazendo um ativismo grande para trazer luz, né, nesse sentido da partilha, das garantias que a tradição continue viva, inclusive que
as artesãs e artesãos que fazem os reboços, eles não querem que as pessoas parem de estar interessada no reboço, querer adquirir, querer usar o reboço. As próprias parteiras indígenas não têm nada contra ser distinguidas, honradas e reconhecidas pela arte tradicional, né, do reboço. Então, fiquem ligadas, eu vou estar postando várias matérias, conteúdos e também algumas lives, né, algumas conversas sobre o tema, tá? Vamos tentar manter esse tema bem vivo. A gente está querendo, inclusive, anunciar o Dia Internacional do Reboço. Ainda não está definido qual vai ser o dia, mas vai ser um dia em breve, tá? Isso aí, amores. Um beijo para todos vocês. A gente se mantém ligada e até a próxima vez, tá bom? Um beijo, querida. Tchau, tchau. Beijo, amados.